Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, um prazer muito grande estarmos reunidos aqui e hoje com um tema super relevante, que é a escolha da nossa profissão, ou seja, uma live intitulada O que é ser médico? Uma conversa super importante, super interessante. E a gente vai receber aqui dois colegas que vão dividir com a gente a experiência, a vivência e nos inspirar em relação a essa escolha. Essa live ela é em homenagem, né, em comemoração ao Dia do Médico, então eu aproveito para parabenizar todos os colegas médicos que aqui estão e também nossos alunos, que muito em breve, né, certamente também terão o grande desafio, ao mesmo tempo o prazer, o privilégio de atuar nessa nobre profissão, né? A gente, para quem ainda não conhece, nós temos agora o Instituto de Educação Médica, o IDOMED, que congrega as escolas de medicina da Estácio, da Unifacid, da FAMEAC e da FAPAM, portanto, distribuídos agora em 14 unidades do Brasil afora, e estamos muito honrados aqui com a presença de um colega que eu vou iniciar aqui apresentando, que é o Dr. Lucas Rodrigues Campos. Ele é médico plantonista do Hematologistas Associados, é diretor de conteúdo de um grande parceiro nosso, que é o Jaleco Artmed, que é parceiro nosso nesse evento e em tantos outros, e que, aproveitando aqui a oportunidade, eu comunico a vocês que hoje a gente também encerra a nossa Maratona Idomed em parceria com a Jaleco, e na sequência aqui da nossa live, os vencedores serão divulgados no nosso Instagram, né, que é o Idomed Oficial, e os vencedores, portanto, se receberão o contato por e-mail para resgate do prêmio. Então, parabéns aos vencedores. Muito em breve conheceremos eles. Então, o doutor professor Lucas, ele é diretor de conteúdo da Jaleco, ele é campeão carioca e vice-campeão brasileiro de oratória e também pós-graduado em gestão de pessoas pela PUC Rio Grande do Sul. Temos muito orgulho também pelo fato do Dr. Lucas, assim como eu, né, sermos egressos da casa e, portanto, temos aí na parede dos nossos consultórios o mesmo diploma, né, o que muito nos honra. Vamos ter aqui a presença também do nosso gerente acadêmico do IDOMED, que cuida, portanto, das 14 unidades junto conosco aqui do IDOMED, que é o professor João Antônio Pereira Correia, que é médico urologista, é docente da casa já há mais de 20 anos, tá? E desde a primeira turma no Rio de Janeiro, atuando na disciplina de anatomia e ao longo da sua trajetória, tendo assumido várias funções de coordenador de período, coordenador de curso e atualmente gerente acadêmico aqui da nossa instituição. Então, tenho uma honra de receber os dois aqui para essa conversa. Espero que vocês aproveitem bastante e divulguem para os seus colegas que, porventura, não tenham conseguido assistir ao vivo, que essa live estará disponível para ser assistida aí em momento oportuno para cada um de vocês. Então, obrigado, doutor Lucas, doutor João. Passo a palavra para vocês, para as considerações iniciais aí, e espero que seja um evento muito proveitoso. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço aí a possibilidade de estar aqui batendo um papo com o Lucas, um ex-aluno nosso, já colega médico, nesse dia aí tão especial, né, o Dia do Médico. E lembrar, né, já de início, né, para a gente aproveitar ao máximo aqui esse bate-papo, que está programado para os próximos minutos, para quem está acompanhando aí essa nossa live, colocar no chat, né, qualquer tipo de comentário, perguntas, dúvidas, observações. Usem o chat aí à vontade para fazerem suas observações, tá bom? Lucas, também, aqui em nome da Estácio, do Grupo IDOMED, gostaria de agradecer mais uma vez aí sua participação, sua doação de tempo para estar aqui com a gente conversando. E eu já vou começar aqui trabalhando, já vou te passar aqui, já vou começar com uma primeira pergunta. Eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Quando a gente encontra, você é médico, né? E encontra uma pessoa, mas o que fez você escolher medicina, né? Por que você escolheu essa profissão? E acho que você tem uma história interessante para contar para a gente, né? Então, eu queria te ouvir, né? O que foi... Vou fazer essa pergunta para você também, que todo mundo faz, agora é minha vez de fazer. Por que você escolheu fazer medicina como profissão?
Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Como o próprio Silvio e o João falaram, sou muito orgulhoso de ter passado pela Estácio. Eu tive uma rede de colegas, de professores excelentes, uma formação que eu, sem dúvida, fiquei muito honrado. E é claro, estou muito honrado com esse convite também. É legal ver antigos colegas e estar podendo participar, discutindo com os alunos. E não é uma palestra, deixando isso claro, a ideia é que a gente possa trocar informações e perguntas com o João, bater um papo com os alunos, inclusive, se tiverem alguma dúvida no chat, quiserem passar também uma experiência pessoal de vocês, quiserem anotar aí, colocar por que foi que vocês escolheram medicina, né, na época de vestibular, mas eu vou trazer minha resposta aqui e eu queria pedir a permissão para começar contando uma breve história. Na verdade, essa decisão toda foi pautada numa série de experiências em que eu passei. Eu lá atrás, hoje eu tenho 28 anos, lá atrás, quando eu tinha 3 anos de idade, eu não sei, não lembro, né, do que eu estava indo fazer, mas minha mãe foi colocar meia, vestir a meia em mim. Acho que ia brincar com os coleguinhas, enfim. E aí, nisso que ela foi colocar a meia, eu reclamei de dor. Mãe preocupada, como sempre, palpou ali, comecei a sentir dor na palpação da panturrilha, não tinha nada, sinal flagístico ali, não estava demasiado dolorido, quente. Chamou meu pai, que é médico também, e aí, fato foi que me levou para fazer um exame de imagem e detectou que eu tinha uma massa extensa na panturrilha esquerda. Massa essa que não era muito bem delimitada, ela era infiltrante, uma característica mesmo de malignidade. E aí, claro, adiantando aqui a história, eu precisei operar a perna. A cirurgia foi um sucesso, tirou toda a massa tumoral, mas para tirar o tumor, como eu disse, era infiltrante, precisou remover 80% do músculo da panturrilha. E isso, cara, é claro que gerou sequelas, né? Eu ando na ponta do pé, não estico totalmente a perna e foram anos de fisioterapia para resolver. E por que eu estou contando isso? Porque não foi simplesmente uma lesão, uma trauma psicológico que me fez tomar essa decisão. Foi porque, em parte dessa história, aos meus 13 anos, ou seja, 10 anos depois, né, de 3 para 10, após o diagnóstico, eu ouvi falar do meu ortopedista, do meu médico, que havia uma cirurgia depois de 8, né, era a 8ª cirurgia que eu estava fazendo, havia a 9ª cirurgia que era curativa. Essa ia resolver os meus problemas. Não só o tumor, que foi resolvido na primeira, mas todas as sequelas, inclusive psíquicas, que aquilo ali gerou. Claro, como um adolescente ali cheio de esperança, eu ouvi aquela informação e todo santo dia eu repetia na minha cabeça. E aí, só que ele falou o seguinte, que essa cirurgia, essa 9ª e última cirurgia, ela não poderia ser realizada agora, porque envolvia quebrar o fêmur por completo. João, é professor de anatomia, sabe muito melhor do que eu que quebrar o fêmur de uma criança, de adolescente em crescimento, né, pode gerar algumas consequências ali, né? A perna poderia ficar maior que a outra, uma que ia crescer em velocidades diferentes, enfim. E aí ele falou, olha, vamos esperar até os 18 anos, porque a gente faz essa cirurgia, já acabou ali o crescimento ósseo em tese e tá tudo certo. Beleza. E aí eu esperei 5 anos da minha vida com essa esperança, crescendo como outro tumor dentro de mim, né, se alastrando e eu ficando cada vez mais feliz desde que eu operei. E aí, ao invés de eu melhorar, eu piorei. Essa cirurgia fez com que eu, além de ter uma limitação em esticar a perna, eu passei a não conseguir dobrar mais do que 90 graus. E aí, esse tempo que eu fiquei de gesso, né, na época, cara, atrofiou o músculo da coxa de uma forma que eu fiquei com dificuldade de andar ainda maior. Então, por que eu tô contando essa história? Porque isso fez com que eu não só começasse a levar mais a sério o valor das palavras, né? Porque às vezes uma expressão muito esperançosa, você acaba fazendo o efeito oposto, né? Que você queria fazer. Claro que o médico não fez aquilo por mal, né, pessoal? Claro que ele não queria ali, de alguma forma, me prejudicar. Mas ele falou algo sem um conhecimento muito apurado. E aí despejou aquela informação virou uma grande revolução na minha cabeça ali, uma grande esperança, e aí a quebra de expectativa foi muito maior. Então, eu optei por ser médico justamente para garantir, primeiro, que doenças raras fossem melhor diagnosticadas, afinal eu tive um angiomiolipoma, que é um tumor de rim, tive na panturrilha, era bizarrice da bizarrice, e que tinha um comportamento muito maligno, né, apesar de ser um tumor benigno, e que a gente passasse a ter muito mais empatia com os pacientes, se colocassem mais no lugar deles e tomasse cuidado com a forma, com as palavras que a gente utiliza. Então, foi nesse dia, eu já tinha passado por todas aquelas experiências mentais de criança, né? Quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser, né, aventureiro, quero ser tudo. E aí foi ali, nos 13 anos de idade, desculpa, nos 18 anos de idade, que eu tive 100% de certeza que eu ia ser médico. Na verdade, lá atrás eu já estava querendo, mas com 18 eu tive a plena certeza disso. E aí eu optei por essa carreira que eu tenho, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Dei uma enrolada para responder, mas quis contextualizar aqui, mas prometo que as próximas vão ser mais direto ao ponto. Mas acho importante compartilhar isso, porque são as histórias que moldam a gente, né? Essas experiências todas que a gente passa. Não, Lucas, eu achei ótimo, né? Eu não conhecia a sua história
com esse nível, com essa riqueza de detalhes, né? Realmente, enfim, é uma história que chama a atenção. E eu vejo na sua fala, né, 2 pontos interessantes, né, também como médico. Primeiro, a questão do poder da palavra, né, que você traz muito bem, né? Acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? A medicina, como a gente sabe, né, nem sempre 2 e 2 vão dar 4, né? Às vezes pode dar 5. E eu acho que uma das formas da gente talvez lidar com isso, né, além de, claro, conhecer as evidências científicas mais atuais, né, a gente formar senso crítico durante a graduação, né? O Silvio colocou bem no início aí que a gente tem 4 matrizes curriculares diferentes hoje na casa, né? Mas todas elas têm disciplinas que versam em metodologia científica, né? São os seminários integrados, por exemplo, da Estácio e outras mais, né, nas outras matrizes. E como é importante, né, a gente ter essa capacidade de senso crítico para entender e julgar, né, criticamente um estudo, para entender aquilo que é importante para a consolidação da nossa informação científica e a prática médica. Talvez usar, né, quando disponível ou viável, né, números, né, a gente tente trazer para mais próximo essa área tão inexata que é a medicina para algo mais próximo do exato, né? Então, se a gente sabe o percentual de possibilidade de evolução, talvez essa informação fosse melhor passada para você. Olha, a gente tem aí 20% de chance, enfim. De novo, é claro que isso a gente tem que saber trabalhar, né? A forma de falar, mas quando a gente tem um número, às vezes isso ajuda um pouco mais, né? E pode calibrar melhor essa esperança, a gente colocar melhor as cartas na mesa. E eu acho que outro ponto que você traz também é quando a gente vira paciente, né? Eu sou urologista e isso não é questão do urologista, né? De uma maneira geral. Quando a gente começa a fazer muitas vezes a mesma coisa, na minha área tem a cirurgia do cálculo, né? Que evoluiu muito nos últimos anos, que você hoje com o aparelho consegue entrar com uma câmerazinha pelo sistema urinário da pessoa e sem nenhum corte consegue tirar o cálculo da pessoa, quebrar o cálculo. E não só na minha área, mas em outras também, procedimentos minimamente invasivos, procedimentos endoscópicos, né? Que a gente que no dia a dia faz muito, e aquilo começa a virar rotina para a gente tende a achar que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, que é tudo muito tranquilo, né? Mas é só um catéter que eu vou colocar. Quando você vira paciente, passa 1 hora com aquele catéter, aí você vê o que o paciente passa. Quando você... minha esposa teve que fazer uma cirurgia, fiquei 24 horas com ela no hospital, só 24 horas. E foi o suficiente com os meus filhos, né? 2 dias no hospital. E você vê como 24 horas viram 1 semana para quem está lá acompanhando um paciente. Então, de novo, né? A gente que opera, não, fica mais um dia que eu quero ver esse dreno. Tudo bem, quando tem indicação tem que ficar, mas veja, não é fácil, né, para quem está do outro lado. E quando a gente vira paciente, eu acho que é uma forma da gente experimentar isso. Na Estácio, uma vez a gente tinha uma disciplina onde a gente experimentava o que o paciente vivenciava, né? Então, no tratamento, por exemplo, de um paciente HIV positivo, né, nas medidas de contenção viral, a quantidade de remédios que se tomava na época. Então, os alunos eram convidados a experimentarem, não tomar remédio, claro, mas pelo menos entender, olha, você vai ter que tomar de tantas em tantas horas tantos remédios. Ou às vezes carregar, né, um abdômen falso para simular uma gestação e ver o que uma gestante passa. Então, quando a gente está do outro lado, isso é extremamente interessante. Ficar de gesso um tempinho ali de castigo para ver como é que é. Exato. A gente fazia simulação também de deficiência visual, né? Então andava com óculos, né, totalmente enegrecido pela faculdade. Então são práticas que a gente vivencia e que permitem a gente se colocar no lugar do outro, né? E aí isso é importante, né? Porque tudo muda. Deixa eu te fazer outra pergunta, agora falando um pouquinho de carreira, né? O Silvio já descreveu bem como está a tua atuação profissional, né? Você tem um protagonismo importante aí dentro da Jaleco, quer dizer, um empreendedor. E pelo que eu ouvi, né, do teu currículo, foge um pouco daquele caminho tradicional da residência, depois da especialização, às vezes fazer um curso lá fora, aqui gerar um mestrado. Queria entender qual a sua opção pós-formatura, né? Quer dizer, você fez a residência, você acha, inclusive, que a residência no médico do século XXI, com tantas opções aí, talvez, que a gente tenha, é o único caminho da pós-graduação do médico?
João, eu confesso que assim como a minha história inicial, bom, primeiro para começar, me desculpa, eu menti para você, lá vou eu contar outra história aqui, né? Mas para começar, aquela minha história inicial, ela já foi um pouquinho atípica e essa parte da decisão também sobre fazer residência, pós-graduação, enfim, largar tudo de mão aí para uma outra área, ela foi um tanto quanto ousada, diferente também, né? Eu desisti, foi curioso isso, porque durante a minha graduação inteira, eu sempre fui um cara que prezei muito por estudar a fundo aquelas disciplinas que eu gostava. Confesso que eu tinha um pouco de dificuldade em valorizar muito aquelas que eu não gostava, inclusive eu gostaria de falar sobre isso depois, mas sobre aquelas disciplinas que eu gostava, eu era muito dedicado. E eu estudava para a própria residência, eu queria. Tinha minhas dúvidas sobre querer fazer residência ou não, mas como era o caminho, o fluxo normal de todo mundo, você acaba ficando lá e se adapta àquela realidade, que é a realidade das pessoas ao seu redor. E aí, um belo dia, eu comecei a fazer uma reflexão. Por quê? Porque eu experienciei, através de internato, através, né, consultório ali, uma prática médica mais hospitalar. Consultório eu experienciei e gostei, mas hospitalar, de viver no hospital, de atender paciente ali todo dia, enfermaria e tudo mais, para mim, Lucas não era o que eu vislumbrava da minha vida, o que me faria feliz, o que eu gostaria de ter como rotina. E eu falei assim, cara, será que seria loucura demais eu faltando semanas para a primeira prova de residência? Eu lembro que meus pais tinham até apagado a primeira prova e desistir. Será que seria muito doideira? Aí eu falei, eu acho que é doideira, mas eu vou optar por isso, porque depois de muita reflexão é isso que vai me fazer feliz. Tá, mas qual é o plano B então? O que eu vou fazer nesse lugar? E aí eu lembro que na época, né, sua pergunta tem muito a ver com isso, na época eu optei por ser professor. Falei, cara, eu gosto de dar aula. Eu estava na liga de neurologia, de neurocirurgia, de hematologia, adorava aquelas discussões de grupo, eu gostava de ter um professor bom, eu valorizava aquelas pessoas ali que tinham uma didática bacana. Falei, isso que eu quero ser da minha vida. E aí eu comecei a botar isso na minha cabeça. Falei, cara, não vou fazer residência, mas eu quero ser professor. Aí começa aquele dilema. Meu querido, como é que você vai ser professor se você não tem especialização, mestrado, doutorado? As janelas de oportunidade são menores. E aí eu lembro que aconteceu exatamente isso. Eu entrei no Jaleco, e aí eu comecei a dar aula no Jaleco, gostei muito do que eu fazia, vestia a camisa, era uma empresa que eu compartilhava muito com o propósito, compartilho muito com o propósito, né, de melhorar a saúde do Brasil através de educação e tecnologia. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. E aí aquela pressão, né, pai médico, irmão, primeiro lugar na UERJ de pediatria, o reumato no fundão, né, reumato pediatria. Caraca, cheio de exemplo bacana, né, desse tipo de trajetória na minha frente, e eu largando tudo de mão, sem um plano B muito, né, promissor. Porque ser só professor, para grande parte da sociedade, com esse preconceito, não é lá aquela carreira que vislumbra, que tem várias etapas ali pela frente. E aí eu falei, não, mas é isso que eu quero para mim. E aí, sendo professor, eu comecei a conhecer uma área da empresa, uma startup, né? É muito mais fácil você ter contato com áreas diferentes. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí, resumidamente, foi isso. Eu entrei como professor, virei supervisor, curador, disciplina, não sei o quê, e comecei a assumir como head de conteúdo, enfim, e administrar uma equipe boa. E aí eu comecei a estudar essas outras áreas, né? Me interessei ali pela pós-graduação de gestão de pessoas, de liderar, e valorizar essas soft skills, e mergulhei nesse mundo. Mas respondendo agora a parte final da sua pergunta, que é se eu acho que residência e pós-graduação é o único caminho da formação de um médico, bom, eu já provei pela minha história que não, mas queria responder isso de uma forma diferente. Eu acho que, cara, existem caminhos muito amplos, né? Ainda mais hoje em dia, no século XXI, a gente sabe que a janela de oportunidade, quando você se forma, ainda mais especialidades como sua, né, clínica, cirúrgica, você tem várias áreas de atuação ali, você consegue, como formado, trabalhar num hospital privado, num hospital público, em gestão, em pesquisa, presencial, telemedicina, enfim. Você pode optar por uma profissão que seja um pouco mais em contato com o paciente, como a geriatria, você pode optar por radiologia, por patologia, ficar um pouco mais ali indiretamente ligado ao paciente. Então, eu acho que o mercado é muito vasto, as opções são muito amplas, e a grande frase, que apesar de ser clichê, e que é um dos mantras, dos guias da minha vida, é de você seguir aquilo que te faz feliz. E aí a gente comenta um pouco melhor sobre isso, e no final eu quero trazer umas outras breves histórias para contextualizar. Mas basicamente é isso. Eu acredito, assim como você, que a gente tem um mercado amplo aí e que deve ser motivado por aquilo que a gente gosta profundamente, sem ser muito influenciado por aquilo que a sociedade coloca como padrão, como caminho único e obrigatório. Eu penso muito parecido com você, né? Eu também, enfim, talvez sou de uma geração anterior à sua, né? Eu também eu tenho pai médico, né?
e tio médico, enfim, a medicina já estava de alguma forma na família, e eu também fiz o caminho inverso, né? Enquanto meus colegas todos se formavam e iam fazer residência, eu, como já fui monitor dos 6 anos de medicina, 5 anos, né? Então, sempre com anatomia, e aí as oportunidades vão aparecendo, né? Enfim, é tudo aquela história, né? Você vai construindo a carreira sem querer, né? Fazendo o que você gosta, se aplicando. E aí me convidaram, né, na época, olha, tem um mestrado aqui, você não quer fazer um mestrado de anatomia, depois você vai ser professor? E isso casou, né, porque eu ainda, antes de formar, eu já ajudava de alguma forma na construção do curso de medicina da Estácio, né, o curso ainda não tinha começado, precisava de secar cadáver para começar. E eu ia, né, muitas vezes, até como monitor da outra faculdade que eu me formei na UFRJ, na Federal aqui do Rio de Janeiro, e ia para lá, para Estácio, na época, na Rua do Bispo, para ajudar, né, na secação do cadáver e tudo mais. E fiz o mestrado antes da residência, né? Então isso também foi meio disruptivo, né, na família, mas como assim? Vai ser professor? É aquela mesma história que você falou, né? E depois fiz a residência, atuei, né, por muito tempo, né, nas 2 áreas, ainda atuo como médico, mas hoje a minha maior carga horária certamente está ligada ao ensino, agora com esse novo desafio, né, a gerência acadêmica que o Silvio comentou. Então, é como você falou, eu também sou uma testemunha viva disso, né? Que a gente tem que fazer aquilo que te faz feliz, o que você se identifica, porque os caminhos vão se abrir, né? Não é só de plantão e consultório, né? Que vive o médico, né? O médico tem uma gama de opções para trabalhar. E aí já faço até um gancho de pergunta, né? Porque isso também pesa muito. E a gente ouve, né, os alunos comentarem. Você acha que essa escolha de carreira ela deve ser pautada em remuneração, né? Às vezes a gente vê, determinada especialidade você ganha mais, então eu vou fazer porque eu quero ter uma remuneração, né? E dinheiro é importante, claro, né? Dinheiro você realiza seus sonhos, você sustenta a sua família, você, né? Você atualiza, você vai para congresso, sem dinheiro nada se faz, né? Mas queria te perguntar, primeiro, se você pensa que, também é uma pergunta clichê, mas eu vou fazer, se a gente deve se guiar por isso, e eu acho que é bom a gente repetir, né, porque acho que talvez você seja um exemplo disso, e também a tua visão, assim, de carreira, né, eu, pelo menos, sou de uma geração que a gente começava, às vezes, realizando algo não tão atrativo, e dali a pouco você ia engajando, até chegar no momento de carreira que você, bem, agora eu estou fazendo só o que eu gosto, no momento que eu gosto. Você acha que isso ainda vale? Né? Quer dizer, você sai fazendo um montão de coisa que você não gosta muito, mas que aquilo, não, isso vai me levar para tal lugar. Isso ainda é válido? Eu não sei, pergunto sinceramente, porque é uma diferença de gerações, né? Boa. Eu só puxando um gancho com o que você comentou anteriormente sobre essa pergunta, né, de se a gente até falou sobre um pouco isso na questão anterior, mas a frase, né, se é só de plantão, de consultório, que são as únicas coisas que ditam a vida profissional de um médico. Eu acho que apesar de tudo que a gente já falou, né, claro, os consultórios continuam, os hospitais continuam, plantão acho que também tem várias oportunidades aí, mas eu acho que atualmente tem crescido bastante no século XXI essas outras oportunidades ali de empreendedorismo, o fato o uso de mídias sociais tem aumentado muito, marketing digital. Você, cara, então, quarto você alcança pacientes ali do Brasil inteiro. É muito exponencial, muito abrangente, muita tecnologia envolvida. A gente não está falando só de agora, mas de um século pela frente. E aí, isso ajuda muito claro, tem seus malefícios também, mas isso contribui muito com a forma como a gente se relaciona com o paciente, agendamento virtual, aplicativo para você monitorizar dados do paciente, ter uma decisão mais rápida, mais assertiva, né? Uma telemedicina muito forte, você ter, eu acredito, a gente está falando de um século, não de hoje em dia somente, mas ter sistemas de visualizações em que você enxergue o paciente com muito mais detalhe, seja capaz de diagnosticar ali lesões cutâneas com mais facilidade, né, com webcam, celular, muito mais sofisticado do que isso. É claro que esse papo meio de Black Mirror, né, de você chegar a conseguir compartilhar as experiências do paciente, né, através do espelhamento neural, eu não acho que isso seja por agora, mas talvez caminhe por aí, né, de você conseguir ter essa visão empática de se colocar no lugar do paciente, só que na prática ali também. Então, enfim, acho que a tecnologia, ela tem mostrado para a gente uma grande influência nesse mercado de trabalho, já se comprovou como uma grande modificadora aí das oportunidades, e eu acho que a tendência é isso cada vez aumentar. Então, não, definitivamente, plantão, consultório ainda não são as únicas
formas de você trilhar a sua vida, apesar de serem habituais, de serem bacanas, inclusive, pessoal, zero problema quanto a isso. Eu acho que, como eu falei, cada um tem que seguir o que faz feliz, mas eu, particularmente, apesar de eu adorar consultório, eu não me via muito ali enfurnado em hospital com frequência, não era o que me fazia feliz, né? Sala de emergência, e osso amputado para um lado, e sangue jorrando no chão, não era aquilo ali diário que eu gostava. Tá? E tem gente que pode dizer o mesmo do que a gente faz, né, João? Essa parte que você está de gerência, eu aqui de gestão também, de você ficar em casa, cara, home office, trabalhando com as pessoas, reunião o tempo todo, eu adoro isso, né? Mas as pessoas têm direito ali de achar um saco, e tá tudo bem. E que bom, né? Que bom que as pessoas pensam de forma diferente. Imagina se todo mundo gostasse disso aqui, os hospitais estão ferrados, né? Só se tivesse Lucas aí trabalhando de home office. Mas essa questão que você comentou sobre as gerações diferentes, na sua época valorizar um pouco mais essa questão de a ascensão na carreira por meio de cargos e funções que são menos atrativas, eu acho que isso é um fato no contexto geral, isso tende a caminhar com a gente na sociedade em alguns aspectos. Então, assim, o mercado de trabalho é muito amplo, cara. Assim, e as oportunidades, elas têm cada vez ficado mais competitivas, né? Então, um menor número proporcional ali de vagas, uma nota de corte diferente, o ensino até tem se prejudicado por conta disso. Eu acho que faz parte do contexto você ter que, em alguns casos, se submeter a algumas coisas chatas e que te cansam e que não é o que você almejava para a sua primeira semana de trabalho, mas que faz parte ali para que você possa adquirir conhecimento, se maturar e ficar mais competente naquilo que você faz. A questão é que eu não acho que esse deveria ser o único caminho possível. Eu não acho que você deveria ter uma sociedade que valoriza aquele cara que penou e que ficou um tempão num processo chato e que sofreu durante anos numa questão. Até, exemplo pequeno disso, né? A própria escadinha, né, da residência, o R1 ali, aquele cara que todo mundo está em cima, o R2 já tem um pouco mais de flexibilidade, R3 melhor ainda. Você comentou no seu caso, de monitor ali, pô, dissecando um cadáver, talvez não fosse o que você gostaria naquele momento, mas faz parte ali para aprendizado. Então eu acho que é uma regra geral, é uma tendência, não é uma regra obrigatória, mas é uma tendência geral em que a gente, para obter sucesso, a gente acaba tendo que passar por algumas escadinhas de evolução, mas eu não acho que deveria ser da forma que é, com uma sociedade que valoriza e fala, pô, peraí, o João não fez isso aqui, não ficou lá penando não sei quantos anos aí, então não confio muito bem no que... Não, acho que isso aí é, inclusive, um preconceito, não acho que deveria ser assim como a sociedade enxerga, tá? E até falando um pouco do meu caso no Jaleco, né, como eu falei ali, eu comecei como professor, mas tem dentro do Jaleco ali escadas como professor também. Claro que eu gostaria de começar ganhando muito mais, ter um trabalho menos operacional, claro que logo no início ali da gestão gostaria de... Óbvio que sim, mas a gente precisa passar por isso para absorver certo conhecimento em alguns casos também. Entendi, interessante. E eu ouvi da sua fala, né, tá, me deu uma ideia aqui até para uma próxima pergunta. Você falava, né, dessa nova necessidade, eu diria, da gente caminhar, né, para as mídias sociais do ponto de vista profissional, né? Isso é nítido, né? Quando a gente às vezes vê um médico de consultório, né, enfim, engajado com as mídias sociais, né, o desenvolvimento, muitas vezes, da agenda do consultório, né, como isso vai desenvolvendo. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que o isolamento social, né, muitas vezes consultórios fechados, cirurgias eletivas totalmente adiadas por um além que a gente não sabia quando ia acontecer, nesse auge aí de pandemia, numa era até pré-vacina, você acha que isso acelerou essa evolução do médico de alguma forma para o ambiente virtual? Como é que você acha como é que você vê, na tua opinião, esse momento de pandemia para o dia a dia do médico, até para o retorno financeiro desse profissional? João, eu acho que, falando de uma outra tendência da humanidade, acho que, inclusive em momentos de catástrofe, a gente tem muito que aprender também. Claro que eu não gostaria de que repetisse uma pandemia para que a gente pegasse algum benefício de aprendizado. Lógico que não, se eu tivesse o poder dessa opção. Mas fato é que aconteceu e que vai voltar a acontecer no futuro e que sempre vai ter algo de aprendizado, algum ponto ali que talvez abriu uma nova janela de oportunidade ou que fez com que a gente enxergasse oportunidades sobre uma nova óptica. E, sem dúvida, essa questão da tecnologia, do marketing digital, de você ter contato com o paciente à distância, isso foi acelerado. Não estou dizendo que não ia acontecer, não, se não fosse pandemia, não existia telemedicina, claro que não, mas acelerou o processo, né? Tornou aquela necessidade mais vigente. Então, eu acho que afetou muito
o mercado de trabalho de várias especialidades, não só na medicina, afetou diversos mercados de trabalho na medicina, a logística, né, a função que cada um ali fazia, inclusive atrapalhou em muitos aspectos, né, cara? A gente está falando de coisa positiva aqui, de telemedicina, de outras coisas, mas o próprio residente, você faz residência ali de uma determinada especialidade, caramba, que esse período de tempo aí foi o quê? Foi cardiologia? Não, foi Covid, né? Então foi Covid para muita gente. Só Covid, Covid, Covid. E o fato de você ver aquela mesma doença repetidas vezes, beleza, te torna um expert em Covid, mas te impede de conhecer outras áreas e outras patologias também. Então, eu acho que afetou bastante, tá? Mas teve esse ponto positivo aí nessa questão de agilizar algumas partes. Inclusive, para minha percepção, eu te confesso que eu não tenho uma noção comparativa muito grande, porque eu não sou médico há muito tempo, né? Me formei agora. Mas talvez você me traga essa opinião também, de que uma coisa para mim que é clássica foi a questão do agendamento do digital, na verdade, do que a Emerge disponibilizou, né? Aqueles certificados e atestados e prescrições, tudo digitalizado. Ficou muito mais fácil com QR Code, esse tipo de coisa, você não precisa mais carimbar sempre, que é até uma coisa arcaica, né? Facílimo de se forjar, uma segurança baixíssima, e isso ficou muito mais disseminado. Então, para mim, eu percebi uma leve mudança, acredito que para quem se formou antes, ainda mais, dessa questão de ter acelerado e facilitado alguns processos, tá? Mas, no geral, como eu deixei muito claro, não gostaria que tivesse acontecido, acho que impactou negativamente em muita coisa, mas acho que a gente tem que enxergar também o ponto positivo das coisas e aprender com esses momentos. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente se obrigou, né, de um jeito ou de outro, de investir nesse meio. Esse tipo de reunião aqui que a gente está tendo, se fosse antes da pandemia, ninguém ia, como assim? Não pode, tem que ser um auditório e tal. Então, hoje a gente alcança, as próprias sociedades científicas, né, nos seus eventos, até eventos internacionais, né, que antes você pagava uma passagem, tudo em moeda estrangeira, e hoje enfim, você tem essa possibilidade, pelo menos no leque, de opções, e que, na minha opinião, não vai acabar, né? Vai ter o híbrido, vai ter o presencial e vai ter o online, enfim, acho que vão ter as 3 modalidades aí, dependendo do que você quer passar, da forma que você quer atuar. Então, acho isso, enfim, como você falou, se é que existe um lado bom, aspas, nisso tudo aí, eu acho que foi esse avanço. Hoje até o seu familiar, que tinha menos contato lá com o celular, já faz uma videoconferência da vovó com o neto e assim por diante. A minha avó de 92 anos tem iPhone, a outra, um pouco mais nova, né, tem 80, Instagram, Facebook, WhatsApp, manda áudio. Aprendeu agora como acelerar o áudio. Mas fazendo um comentário rápido do que você comentou sobre essa reunião, inclusive, que, né, seria até esquisito, né, se dá 3 anos me convidasse a uma reunião virtual, não tinha, né, não estaria muito familiarizado a isso. Aconteceu recentemente agora, eu estranhei, que a gente faz o processo seletivo dos professores, né? É claro que eu não achei errado, adorei a ideia, mas eu estranhei, achei, caraca, que esquisito. O cara propôs na entrevista de tomar um café, de bater um papo presencialmente. Falei, pô, como assim? Minha agenda é só reunião, tá me chamando para sair. Não, é algo que impactou. Então você vê como é que as coisas mudam de forma drástica. É verdade. Queria só fazer uma ressalva aqui, o pessoal que está acompanhando a gente, o nosso bate-papo, dizer que vocês podem colocar aí no chat, por favor, comentários, perguntas, observações, que a gente está aqui acompanhando, tá bom? Lembrar também, como o Silvio colocou mais cedo aqui na abertura, que a gente está liberando agora, a qualquer momento, ainda hoje, os ganhadores da Maratona Idomed no Instagram oficial aqui do Idomed, idomed.oficial. Vai sair lá a lista dos contemplados, dos ganhadores, e por e-mail, ao longo dessa semana, a gente vai enviar, então, as orientações, vai fazer contato com os vencedores para que o prêmio de vocês possa ser resgatado. Mas hoje ainda a gente libera essa lista, tá bom? E dizer também que a gente está liberando daqui a pouquinho, não sei se Milena já colocou aí, o link também para que você possa convalidar essas horas, horas AC, né, das atividades acadêmicas complementares. Você que está assistindo aqui o nosso bate-papo, isso vale horas AC, então você pode acessar esse link que vai estar aí no chat para convalidar essas horas aí, por ter assistido aqui o nosso bate-papo. A gente tem mais uns minutinhos finais, Lucas, eu ainda queria, claro, vou aguardar aqui comentários e também queria depois abrir para suas considerações, mas eu queria bater um ponto aqui também com você. Você acha que o mercado de trabalho do médico hoje, como é que você enxerga, né? Você que hoje também tem uma atividade plural dentro da medicina,
A gente escuta muito falar, né? Às vezes a remuneração não é legal, a qualidade de vida é muito ruim, especialmente às vezes o colega que trabalha com plano de saúde no consultório, que diz que a remuneração não está aquém do que gostaria, ou o outro colega que às vezes, para contemplar uma renda, precisa às vezes sujeitar diversos plantões ou fazer diversos plantões, e aí, de certa forma, às vezes uma agenda de um médico, de uma maneira geral, com a qualidade de vida muito prejudicada. Como é que você enxerga isso? É isso mesmo? Essa é a vida do médico? Esse é o mercado do médico? Não, como a gente conversou bastante, eu acho que as janelas de oportunidades são muito vastas. Claro que tem uma parcela que depende da gente, né, do quanto a gente se dedica, quanto a gente estuda. Tem algumas coisas que nem tanto, né, das oportunidades que a gente tem, da condição financeira que a gente tem, da condição social, enfim, até da condição física e mental, né? Muitas pessoas acabam deixando de ter oportunidade por conta disso também. Mas e eu acho que, inclusive, apesar de ser uma realidade muito injusta, cara, é ainda mais injusto com outras profissões, tá? A gente está falando sobre essa dificuldade aqui em médico, em ser um salário injusto em muitos casos, mas, putz, eu namoro hoje em dia uma dentista. Caramba, cara, depois que eu fui ver o que plano de saúde paga para dentista, eu comecei a achar 2.900 salário de residente uma coisa maravilhosa, né? Quase que milionário ali, que é incrível. Mas eu acho também que, apesar desse cenário muito injusto de não ser culpa de médico, eu acho que tem uma parcela ali que caberia a gente ter esse poder de modificação, né? Principalmente no que diz respeito a essa questão da remuneração de plano de saúde. Acho que acaba que, em grande parte, a gente se submete a isso, essa consulta com preço de banana, e acaba estimulando esse mercado que é de uma injustiça tamanha, né? Os planos de saúde. É até curioso isso, né? Porque o plano de saúde é muito mais caro para a pessoa que é idosa, né? Isso não faz o menor sentido. É tipo, o cara que mais precisa é aquele que mais precisa, é aquele que mais está sendo cobrado. É como você tá numa academia, por exemplo, e fala, não, peraí, você é bombado demais, não, irmão, que isso não vai malhar, não, ou então paga muito caro. Que isso? Então, não tem muito nexo você ter essa separação. E acaba que o plano de saúde é muito injusto com os pacientes, principalmente, né, as possibilidades ali, mas com o médico, muito também. Então, a remuneração que a gente recebe é péssima em vários aspectos, principalmente no que diz respeito a plano de saúde. Mas, como a gente estava discutindo, acaba que faz parte, em muitas jornadas dos médicos, essa etapa, né? Assim como ali no monitor, tendo que dissecar, assim como ali o empreendedor, tendo que, putz, muito trabalho operacional, muita chatice, planilha de Excel, financeiro, coisa que você não gosta, bom, no meu caso, né? Mas acaba que faz parte da escadinha de grande parte dos médicos você ter ali aquele contato com, pô, acabou de fazer residência, você está abrindo o seu consultório, e aí você aceita plano de saúde para começar a ter uma clientela maior, adquirir experiência, e aí você começa a ter o direito de colocar sua consulta a um preço mais justo, mais digno, enfim. Mas, infelizmente, é essa a realidade. E tem um outro aspecto também que influencia, é que hoje a gente vive, né, principalmente por aqui no Rio de Janeiro, essa polarização, né? Pouquíssimas grandes empresas dominam o mercado, né? Elas meio que ditam o salário ali. Se o médico não quiser aquele plantão ali recebendo isso, aquele trabalho hospitalar recebendo aquilo, não tem muita opção, porque são pouco, né? É um dos problemas da forma como o capitalismo se manifesta, né? Mas basicamente é isso. Eu acho realmente que, não estou falando isso porque eu sou médico não, mas acho que realmente tem, principalmente os que fizeram residência, né, que não foi o meu caso, mas que trabalham demais e mereceriam uma remuneração mais justa. Até porque é uma profissão, assim como várias outras na humanidade, bastante nobre, que ajuda pessoas, né, que é o que mais importa. Perfeito. Só uns comentários no chat aqui, que não estou conseguindo entrar no link, na lista de presença, não estou conseguindo preencher, depois de para a Milena aí poder dar um suporte, imagino que ela vai dar um retorno aí para vocês, porque, como eu falei, essa apresentação aqui, esse bate-papo vale horas a ser, não deixe de preencher. Lucas, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. A gente está caminhando aqui para a conclusão. O que você diria para o Lucas, aluno, se você pudesse voltar no tempo hoje, o que você diria para você mesmo? Boa. Essa pergunta é interessante, cara. Eu acho ela bem legal. Bom, o que eu diria para mim mesmo? Algumas coisas. Eu acho que eu passei muitas mensagens aqui nessa live, e aí pode gerar a impressão de que eu, quando aluno, fiz tudo isso correto, né? Fui aquele cara que tinha essa visão e que trilhei.
Cara, claro que não. Isso foi um caos em vários momentos, né? Até eu optar por essas escolhas, foram momentos ali de, putz, indecisão, ansiedade e medo mesmo de tomar a decisão errada e falar, tá vendo? Todo mundo, falei pra você fazer esse caminho. Mas o que eu reforçaria, dentre vários aspectos, primeiro ponto, reforçaria essa questão de você se dar a oportunidade de experienciar outras áreas, porque muita gente acaba bypassando essa fase e parte direto para aquele feeling, daquele achismo, que tem seu valor, mas que acaba valorizando demais sem antes passar por experiências, que é, exemplo, pô, eu odeio CTI. Não, CTI eu não trabalharia. Tá, beleza, mas você já estudou a fundo isso? Você já pisou no CTI? Você já teve um contato ali? Você já rodou aquilo ali com atenção? Você teve bons professores daquilo? Como é que foi a sua experiência? Será que uma vez já dita como que você não gostasse daquilo mesmo? Em pediatria, várias crianças precisam comer o mesmo alimento repetidas vezes para dizer se gostam ou não, e é verdade isso. Então, a gente precisa dessas experiências para desenvolver os nossos sentidos. Então, acho que um dos aprendizados que eu faria, né, que na verdade eu traria para mim mesmo, é viva mais esses momentos em que você está experienciando coisas que você julga de forma às vezes preconceituosa que você não gosta. Então, eu mesmo, dermatologia, cara, eu odiava dermato. O Silvio tá aí, é bacana que eu vou falar isso, ele tá ouvindo a gente, que eu, Silvio, me perdoa, tá? Mas eu já saí da faculdade, eu posso falar isso. Eu furava, faltava, não tô recomendando ninguém fazer isso não, pessoal, mas já teve um momento que eu faltei aula de dermato para me infiltrar no ambulatório de neurologia, porque eu adorava neurologia. E é verdade. Agora, em certa parte eu me arrependo disso. Não é falando aqui que, eu me arrependo disso porque eu queria ter me dado mais essa oportunidade de conhecer áreas que eu julgo não gostar. Vai que eu tenho uma surpresa positiva, né? Então acho que o primeiro ponto é esse. E até queria trazer uma reflexão, eu não sei se você já ouviu falar, João, do Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico americano, se eu não me engano, e ele é um cara muito filosófico, inclusive, e ele estava contando uma vez num vídeo uma das formas, né, das filosofias que ele usa para educar os filhos dele. E ele contou um exemplo que eu achei interessante, que ele disse que estava um momento na sala com a esposa dele, e aí estava o filho dele, criancinha, andando, engatinhando ali pelo chão, e tinha uma mesa pequena, de madeira, com um copo d'água cheio de plástico. E aí ele viu a criança montando na mesa e era claro que ele ia derrubar o copo. Qual é a reação de 99% da população? Gritar com a criança, falar para ela não fazer isso, e aí ele toma um susto ali e meio que quase que vira um trauma encostar em copos de plástico com água dentro, né? Exagerando aqui, mas muitas vezes cria um trauma mesmo. E ele fala que ele acha isso um equívoco muito grande. Ele acha importante que você permita que a criança experiencie o que é subir na mesa, por que ela inclina para o lado quando você bota o peso, por que isso pode derrubar o copo, por que quando derruba o copo a água se espalha no chão. Não é assim que funciona com sólido, com líquido é. E você começar a conhecer o mundo ao seu redor para que você tenha sensações diferentes, que seja capaz de criar uma bagagem para que você tome decisões. Claro, pessoal, que se fosse uma criança com uma faca pontiaguda, é óbvio que você não ia deixar essa experiência rolar, porque é inseguro o procedimento, né? Mas a ideia é, trazendo agora de volta para a medicina, que você se dê a oportunidade de conhecer esses estímulos externos, essas novas áreas, e se dá essa oportunidade para que aí sim você, livre de preconceitos, cheio de experiências, tome essa decisão. Então, essa seria a primeira grande dica, primeiro grande conselho para eu deixar de ser maluco, ficar faltando aula de dermato para aula de neurologia. Basicamente isso. O segundo deles é botar mais a mão na massa. Eu me sinto que eu era um cara muito teórico, eu gostava muito de estudar, de ler, de aprender, doença rara, bizarrice, Dr. House, não sei o quê, coisa que não é a realidade, e faltou minha prática, muitas vezes, com uma sutura ali intensa, suturar a cabeça, por exemplo. Nunca fiz isso. Né, de treinar mais intubação. Claro que fiz vários procedimentos médicos, mas eu queria ter praticado mais isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, que eu acho que é uma das mensagens mais importantes aqui nessa live, bom, pelo menos no meu conceito, no meu aprendizado, é para a gente passar a valorizar mais as disciplinas extracurriculares, trabalhar mais nas nossas soft skills. Isso, pessoal, é muitas das vezes o fator determinante para você causar a felicidade, a realização, o sucesso do tratamento do seu paciente. Você ter empatia, você poder ser um cara de confiança, você estudar oratória, você estudar inglês, você estudar coisas além da medicina que possam criar uma bagagem ainda maior para você. Então, basicamente, essas seriam as 3 grandes dicas que eu traria. E fazendo um gancho aqui, aproveitar o momento de 15 segundos de propaganda, falei muito dessa parte prática de botar a mão na massa, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, João? Pandemia, inclusive, atrapalhou nisso. Muitos médicos deixaram de conhecer ali procedimentos diferentes, aluno de medicina, então, que na época nem fui para a faculdade, eu queria trazer aqui um evento prático
chamado Vista Seu Jaleco, que vai ocorrer no dia 5, 6 e 7 de novembro, justamente para a gente correr atrás desse prejuízo e ver ali sutura, intubação, colocar a mão na massa, simulação realística. Então, bem bacana, entre ali no site do Jaleco, a gente vai começar a divulgar, no Instagram, nosso Instagram está lá, chama Vista Seu Jaleco. Bom, basicamente essas seriam as grandes 3 dicas que eu, Lucas Campos, daria para o meu eu do passado. Perfeito, eu penso muito como você e falo muito isso para os alunos também, né? Dentro dessa tua fala do extracurricular, a monitoria, a iniciação científica, né? O projeto de extensão. Quando eu era aluno, eu ia em congresso de todas as áreas, desde o meu segundo período. Tinha um evento aqui no Rio, eu ia. Então, eu assisti congresso de glioma, de patologista, fui em congresso de neurocirurgia, e eu costumo dizer que mesmo quando algo é ruim, de alguma forma aquilo vai te acrescentar alguma coisa, né? Sempre, sempre, você nunca perde, né? Então, desde a forma de como você vai apresentar um slide, como se comportar no ambiente de apresentação de eventos científicos. Então, assim, eu também tive sempre essa... Eu ia porque eu queria juntar papel, eu achava que quanto mais certificado, melhor seria o meu currículo. Mas, no fim das contas, essa papelada até nem me serviu de muita coisa, né? No fim, mas a experiência que eu ganhei e o que eu vivenciei lá, o que eu aprendi de bom e ruim, me ajuda muito hoje a preparar as aulas, a organizar eventos e etc. na Sociedade de Urologia. Então, a gente sempre ganha, né? Eu costumo brincar com os alunos dizendo que você passa 6 anos aqui dentro, igual você, pelo menos no Rio de Janeiro, sei lá, se formam 1000 por semestre, né? E aqui que você vai ter de diferente, né? O que você vai aproveitar, o que você vai levar, né? Então é vivenciar um pouco de tudo, ter um olhar plural e depois, com calma, você decide. Exatamente. Lucas, eu queria então agradecer sua fala, sua participação. Vou deixar aí então suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento e depois passar a palavra depois para o professor Silvio Neto poder fazer o encerramento da gente aqui. Maravilha. Pessoal, primeiramente queria agradecer a presença de todo mundo, o convite da Universidade Idomed. Adorei a ideia de comentar sobre ser médico justamente no dia do médico. Acho que a gente trouxe aqui outras perspectivas, né, visões um pouco diferentes daquelas habituais. E, gente, deixar muito claro aqui que eu não sou nada contra esse caminho tradicional de você fazer uma residência, de você estudar, de você montar o seu currículo, mestrado, doutorado. Eu acho que se isso é o que te faz feliz, é fantástico e é esse o alvo que você precisa mirar e destinar seus esforços. Agora, o meu ponto é simples. Não ache que esse é o único caminho possível. Não ache que é porque o seu pai fez isso, seu irmão fez isso, as pessoas ao seu redor fazem isso, que é por aí que você tem que seguir. É meio clichê essa frase, mas é basicamente faça o que te faz feliz, né? Então, e para fazer o que te faz feliz, e aí entra tudo aquilo que eu e o João conversamos bastante com vocês, que é de vocês se darem a oportunidade livremente de preconceitos, de conhecer áreas diferentes, para que aí sim, pautado em experiências, você possa falar: agora eu sei que isso eu não gosto, agora eu sei que isso eu gosto. E aí você trabalha esse seu lado. E, mais uma vez, reforçar bastante essa parte de soft skills. Gente, falando aqui até uma coisa pessoal aqui minha. Vocês acham que para entrar no Jaleco e ter o cargo que eu almejei, caramba, ficar tão feliz de realizado onde eu estou agora, eu fiz isso graças a currículo, a hard skills, no meu caso, inclusive, em grande parte não foi. Pessoal, quando eu me formei, eu não tinha nada demais, né? Não tinha, claro, uma boa trajetória na faculdade e tal, mas não tinha grandes diferenciais. E foi justamente essa parte de soft skills, de você ser empático, carinhoso, de ser aquele cara que tem uma boa relação com as pessoas, que valoriza isso é o que me abriu janelas de oportunidades. Então, estudem muito, sejam excelentes tecnicamente, mas não deixem de lado esse investimento próprio em vocês, que é essa oportunidade de aprimorar suas soft skills. E muito obrigado pela presença, ainda mais aí dia de semana, de noite, pleno feriadão aí, dia do comércio, pessoal focado em aprender, em ouvir ideias novas e debater com a gente. E obrigado, é claro, João, pela sessão de perguntas e feedbacks aí. Achei fantástica. Como eu costumo falar para muita gente, eu não gosto de palestra, eu odeio palestra. Eu gosto de diálogo, gosto de conversa. Naqueles momentos que a gente troca ali, aquele negócio, ensaiado. O Silvio falou aí de campeão de oratória. Cara, aquilo ali é legal, mas, é uma ansiedade danada. Você memorizar a parte do roteiro, não sei o que, treinar. Muito mais bacana quando a gente fica livre aqui para falar o que vem à mente e conseguir contribuir com os colegas com experiências dos outros. Muito bacana.
Então, se a expectativa do Lucas era um bate-papo agradável, foi absolutamente atendida. O bate-papo entre o professor João e o Lucas foi realmente muito enriquecedor. E dizer a todos realmente que esse ponto destacado ao longo da conversa, que da gente ter muito cuidado, dar muita atenção aos soft skills, porque o hard skill é o que sempre se fez durante toda a história da medicina, que é estudar muito, se atualizar muito, mas sem dúvida nenhuma, o profissional não é do futuro, não, é de hoje. Ele realmente tem que ter muito mais do que isso. Ele tem que ser capaz realmente de se relacionar, tem que ser capaz de correlacionar o seu conhecimento com toda a questão, como o João bem colocou aqui, dos familiares, do paciente. Então, assim, é esperar que vocês tenham aproveitado muito aí a nossa live, a nossa homenagem ao Dia do Médico. Agradecer mais uma vez ao professor João, agradecer mais uma vez ao professor Lucas, que disse aqui que o sonho dele era ser professor, então se tornou um professor por caminhos que não são triviais, ou seja, seguindo novos caminhos, e eu acho que João destacou muito aqui, que a gente que a medicina hoje nos dá muitas outras possibilidades para além da gente sentar atrás de uma mesa com carimbo e um receituário. Tem muito mais coisa envolvida e cada vez mais a medicina se moderniza, né? E queria, então, aproveitar e divulgar aqui que muito em breve o IDOMED estará lançando o seu edital, preste atenção, que é para startups se inscreverem, que nós vamos apoiar, mentorar, incubar startups, health techs, health edtechs, que vai se chamar, então, o Hubs IDOMED. Estamos na fase final aí já de organização, para a gente lançar o edital e até o final do ano, para que a partir do ano que vem nós estamos inclusive já montando um espaço físico dentro das nossas unidades, com toda uma estrutura adequada a receber startups. Tanto aquelas em fase muito inicial, que só tem a ideia, no early stage, ou aquelas que já têm até clientes, né, com growth stage, numa fase mais avançada. Nós vamos ter, então, um hub de apoio a startups, e em especial aquelas que envolverem entre os seus sócios alunos da nossa instituição. Então é isso, parabéns a vocês, agradeço mais uma vez e estamos encerrando mais esse evento maravilhoso. Um abraço a todos e boa noite.